Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o terceiro episódio da terceira temporada de Expresso do Amanhã. E eu não sei quanto a vocês, mas eu ri, chorei com o episódio e fiquei chocada com algumas situações. Antes de tudo, vamos aos recadinhos. Esse vídeo vai ser naquele velho formato. Inicialmente eu faço uma análise do episódio e depois eu comento algumas possibilidades para o episódio seguinte. E hoje, gente, a análise do teaser do episódio 4 envolve até a Melanie. Será que ela está prestes a voltar para a série? Eu só queria dizer que quem acompanha as minhas análises de Expresso do Amanhã sabe que eu trago informações confiáveis. E para facilitar a sua experiência com esse vídeo, eu vou dividi-lo em capítulos, então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. E apenas um último recado, gente, não esquece, deixa o seu like agora no começo para você não esquecer no final do vídeo. E eu também quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, porque finalmente atingimos o marco de 10 mil inscritos. Agora sim, vamos para a análise do episódio 3. Nesse terceiro episódio, que levou o título de O Primeiro Golpe, tivemos 4 arcos que eu considero importante e preciso destacar nessa análise: a ligação dos trens, as mortes que aconteceram, a doida da LJ sendo doida e também a falsa democracia do Layton. Começando pela ligação dos trens. Como a gente assistiu no episódio anterior, aquele pulso eletromagnético deu uma pequena vantagem para o trem pirata do Layton. Essa vantagem foi grande o suficiente para atrapalhar os planos do Wilford. A tática do Layton foi colocar pequenos obstáculos no caminho do Big Alice para que assim a locomotiva tivesse que desacelerar. Mas como bem acompanhamos, o Wilford não estava para brincadeira. Não somente atacou o trem pirata, como também conseguiu dar um perdido. Ele usou uma tática quase infalível. Ele decidiu ficar no escuro, ou seja, o trem não teria luzes. Dessa forma, o Layton não poderia enxergar o Big Alice. Porém, mais uma vez, a nossa rainha maravilhosa, a Ruth, foi a responsável por salvar o dia. E se a gente parar para pensar, na verdade, ela foi a responsável por viabilizar a ligação dos trens desde o comecinho. Pois a pequena vantagem que o Layton teve com o pulso, no qual ele acabou descobrindo a localização do Big Alice, só foi possível porque a personagem descobriu a existência dessa arma a tempo. Da mesma forma que ela deu para o Pike a informação-chave para ele conseguir ajudar o Layton a tempo. Era necessário providenciar alguma iluminação no Big Alice para que assim o trem pirata conseguisse enxergá-lo. E foi quando ela deu aquela deixa para o Pike, né? Contou para ele que existia um protocolo de Réveillon. E algo que eu achei interessante é que, mais uma vez, a Ruth deixa claro: a vida dela não é mais importante do que a locomotiva. A causa que ela acredita é muito maior do que ela. Um pouco daquilo que a gente conversou na análise do episódio anterior. E bem, voltando a falar sobre a conexão, a ligação que aconteceu entre as duas partes da locomotiva. É claro que tanto o Layton quanto o Wilford teriam cartas na manga. Enquanto o fundista estava com a grande paixão do Sr. Wilford, ele por sua vez estava com a mãe do futuro bebê do Layton. Sabe o que eu percebi agora? Eu falo muitas vezes Layton, 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 e tá saindo tipo lento, leito. É difícil, gente, falar esse nome. Ai, ai. E eu preciso comentar com vocês que eu achei impagável a cara do Wilford quando ele descobriu que a Audrey estava ouvindo tudo que ele falou, né? Porque ele negou aquela oferta do Layton, né? Ele disse que se o Sr. Wilford colaborasse, ele teria para o resto da vida uma suíte privativa com a mozão dele. Mas o Wilford falou que não se contentaria com migalhas. Bem, de toda forma, esse papinho foi suficiente para entreter o Wilford enquanto o Layton colocava o plano dele em ação, já que o vilão decidiu parar de vez a locomotiva dele na esperança que assim o trem pirata do Layton se reconectasse e dessa forma ele pudesse estar mais uma vez ao lado do mozão dele. Só que foi nessa que o líder dos fundistas foi mais esperto. Isso é uma prova que a estratégia vence a força bruta, por mais que o Wilford estivesse em maior número. O Layton conseguiu contornar muito
muito bem a situação. Ele utilizou a Josie como uma distração e ele acabou sendo o elemento surpresa para atacar o Wilford. E isso só foi possível por causa da relação de confiança entre o Ravi e o Ben, porque quem percebeu, gente, que o Ben fala algo em espanhol para o Ravi, que nada mais seria do que uma deixa para o Ravi abrir uma porta no Big Alice. Quem notou isso? Quem notou? Quem notou? Foi muito empolgante acompanhar a conquista do Layton, principalmente porque foi uma vitória significativa e para isso não foi necessário derramar sangue inocente. E quanto ao futuro do Sr. Wilford na série, eu acho que ele vai acabar ficando em banho-maria por 1 ou 2 episódios. Ou seja, ele não vai aparecer assim com tanto destaque. Mas uma coisa a gente tem certeza, por mais que esse cidadão seja um louco, ele sempre vai ter admiradores dentro do trem. Então, uma hora ou outra, ele vai acabar causando novos problemas. E bem, avançando aqui e comentando sobre as 2 mortes impactantes que tivemos nesse episódio. Começando pelo Fortão, a morte que de fato a gente assistiu acontecer nesse episódio. E eu tô impactada até agora. Definitivamente, eu não esperava que o personagem fosse morrer. Eu até cheguei a avisar vocês no vídeo anterior que provavelmente ele passaria por uma situação complicada nesse próximo episódio, né, no 3º episódio, mas eu não imaginei que ele ficaria numa situação tão ruim como ele ficou, a ponto de morrer de forma tão trágica. Afinal, ele é um personagem importante para os fundistas, pois ele é literalmente a representação da força bruta deles. Eu fiquei assim, sem palavras com a ousadia do roteiro. Mas, ao menos, esse personagem morreu de forma honrada, né? Até o último instante, né? Ele não foi um X9. E sobre a morte da esposa do Roche, eu até tinha minhas dúvidas se ele realmente iria voltar para a série, porque eu tinha pensado que o ator tinha sido cortado do elenco, e por isso que deram um fim para o personagem dele. Fiquei aí surpresa com o retorno dele e da família dele, ou melhor, o quase retorno da família dele, já que a esposa dele acabou morrendo durante esse período que eles ficaram engavetados. Agora resta a gente aguardar pelo próximo episódio para saber como que vai ser a reação do personagem ao descobrir o que aconteceu com a esposa dele. Certamente isso vai destruir o personagem, vai mexer muito com ele e provavelmente ele vai acabar se rebelando de alguma forma. Só que resta esperar para saber se ele vai assumir partido, ou seja, se ele vai decidir apoiar o Wilford, o Layton ou uma terceira via que tá para nascer. E eu já comento sobre isso na análise do teaser do próximo episódio. Bem, avançando aqui e comentando sobre as doideiras da LJ. Gente, essa personagem é muito biruta, né? Uma coisa é inquestionável, essa personagem consegue se reinventar de formas muito únicas. É impossível gostar dela, mas também não dá pra falar que essa personagem é burra. Ela só tem uma certeza na vida: quer vencer, independente de como. Eu ri demais com essa personagem nesse episódio, juro pra vocês. Eu gargalhei alto, viu? Ela teve uma mudança muito abrupta, gente. Como é possível? Ela é a verdadeira definição de Maria vai com as outras, né, gente? Eu já tinha até cantado essa bola pra vocês que ela iria se unir à resistência, mas eu tinha lançado uma outra possibilidade, que provavelmente ela seria uma espiã do Wilford. Mas não, gente, ela realmente entrou para a resistência. Ou melhor, tá tentando entrar, né? E com isso, ela acabou matando um dos maiores opressores dos Laytonistas, né? O Kevin. Bem, resta a gente aguardar para descobrir o que aquelas pessoas que sobreviveram à tortura do Kevin vão falar sobre ela. Mas, a julgar pela trajetória da personagem, ela tem chance de ir longe aí no Team Layton, viu? É rir pra não chorar, né, gente? E uma última pauta que eu acho importante de mencionar nesse vídeo é sobre a falsa democracia do Layton. Ele agiu de modo desonesto, mas meio que ele aprendeu o jogo necessário para ser um líder firme dentro da locomotiva. Ele queria e estava disposto a apostar todas as fichas dele no chifre da África. E se você ficou perdido nesse rolê, volta a alguns vídeos aqui da minha playlist de Expresso do Amanhã para entender isso. Bem, ele foi desonesto?
Foi desonesto, né, gente? Mas sabemos que a Melanie fez algo parecido durante um bom tempo para manter a ordem. Isso significa que o que ele fez foi certo? Não, gente, não, foi errado. Porém, eu não acho que ele será um líder manipulador ou ditador como foi o Wilford. Na verdade, eu acho que ele nem vai ter tempo para isso, sabia? Por um pequeno detalhezinho. Em breve, eu acredito que irá aparecer uma grande distração para a gestão do Layton. E aqui, nesse ponto, eu já quero começar a minha análise do teaser do episódio 4, disponibilizado pela TNT. Dá uma olhadinha aí nesse teaser. Ele é bem curtinho. We have a track blockage. Like train cars. You should be leading this train, not Layton. There's something I probably should have told you. Don't freak out. What is this? Tell him. Animal, né? Vamos por partes. Por mais que ele seja minúsculo, ainda assim ele revela coisas importantíssimas. O título dele em inglês é Bound by One Track, que em português seria algo mais ou menos como vinculado por uma faixa. E a sinopse do episódio é a seguinte: a Alex finalmente lida com questões parentais, enquanto uma obstrução de pista revela um passado doloroso. Vai ter alguma coisa que irá atrapalhar o percurso da locomotiva eterna. Dá uma olhadinha nisso, gente. Temos 3 vagões que aparentam estar meio encalhados. E que vagões são esses? Bem, temos 3 possibilidades ao meu ver. Pode ser os vagões que a Melanie e o Layton acabaram soltando. Quem lembra, gente? Os pais da LJ estavam neles. 2. Podem ser vagões descartados pelo Big Alice, porque em algum momento da segunda temporada, eu não vou me lembrar em que momento foi esse, o Wilford fala, né, que ele soltou alguns vagões e o número de pessoas que estavam nele não era pequeno. E essas 2 possibilidades deixam no ar uma dúvida. Será que existem sobreviventes nesses vagões? Ao meu ver, é difícil, dado o contexto em que esses vagões foram soltos. E 3, como última possibilidade, poderia esse ser um pequeno trem de sobreviventes? Ou seja, um terceiro trem? Bem, para isso, precisarei trazer algumas informações suplementares para além do teaser. Até o momento, as informações que o site IMDb está disponibilizando são bem verídicas. Eu estou acompanhando o site desde o primeiro episódio e as informações estão bem certinhas ali. E segundo o que está no site, no episódio 5, teremos ataques terroristas. E no episódio 6, teremos um homem-bomba. Ou seja, gente, eu não acho que isso aí é consequência das ações do Wilford. Eu acho que existem outros sobreviventes. Bem, de toda forma, podemos notar que 2 pessoas sairão da grande locomotiva e irão provavelmente para esses 3 vagões. E o que é mais estranho é que parece que vai rolar uma pequena explosão dentro desses vagões. E, ao que tudo indica, as pessoas que irão para esse lugar serão a Alex e o Ben, o que eu achei muito estranho. Afinal, esses 2 personagens são importantes e não deveriam correr riscos de vida. Será que eles foram atrás de algum recurso que pode estar dentro daqueles vagões? Se sim, isso remete àquelas 2 possibilidades que eu dei para vocês. Ou esses vagões foram descartados pelo Layton e pela Melanie, ou então pelo Wilford. Bem, mas o mais importante desse teaser é que tivemos um pequeno vislumbre da Melanie. Ela tá com a Alex e fala para a filha que ela precisa contar algo para alguém. E a gente pode deduzir que esse alguém é um homem. Mas eu tô sentindo no meu coração que isso é uma estratégia da série para enganar a gente. Eu tô sentindo que, na verdade, esse encontro é tudo imaginação da personagem, já que na sinopse do episódio eles entregam que a personagem, a Alex, vai lidar com questões parentais. E por último, vamos comentar sobre o momento mais íntimo que rola entre o Pike e a Ruth nesse teaser. E lembrando que o Pike também fala no teaser que não deveria ser o Layton liderando o trem, e sim aquela pessoa que ele tá falando no teaser. E eu creio que essa pessoa deve ser a Ruth. Se sim, será que teremos uma divisão, uma quebra dentro da resistência? A personagem já se mostrou muito competente e poderia ser uma boa líder. E ao mesmo tempo, eu não acho que ela tá muito confortável com a decisão do Layton de mentir para todos. Então, será que ela vai acabar liderando uma terceira via? Bem, se depender do Pike,
Sim. Agora aproveita e me conta aqui nos comentários o que você achou desse terceiro episódio. Gostou? E também aproveita e compartilha suas teorias comigo. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora, deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser contribuir com o meu trabalho, tem o botão de valeu e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!